E aí, galerinha do segundo ano do ensino médio, bom estarmos aqui mais uma vez para poder conversarmos sobre outros conteúdos muito importantes que estão presentes aí no seu PET 6, tá? Sou Magno Andrade e é um prazer estar aqui mais uma vez para poder falar com vocês sobre a matéria mais linda, sobre a matéria mais legal, que é língua portuguesa. E nem vem falar que não é, porque é sim. De tanto que com um aninho de idade você já aprende ela. Você já está lá falando a língua portuguesa, de tão legal que ela é. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre texto descritivo, tá? Texto descritivo, ele pertence a um tipo textual. Ele, na verdade, é um tipo textual. E a gente vai ver isso com mais detalhes agora, olha. Para aprimorar, você sabe quais são os 5 tipos textuais que nós usamos em língua portuguesa? Você sabe quais são? Eu acho que você já sabe, você já deve ter aprendido isso, mas nós vamos relembrar quais são eles, beleza? Bom, vamos lá. Os 5 tipos textuais mais comuns são, primeiro, injuntivo. O tipo textual injuntivo é aquele que vai tratar, que vai trazer ali algum tipo de ensinamento ou algum tipo de ordem, tá? Por exemplo, um manual de instruções. O manual de instruções, ele é um texto injuntivo, porque ele está ensinando a fazer algo. Uma receita também é um texto injuntivo, porque ela está ensinando a fazer algo, tá? Uma lei também pertence aí à esfera do texto injuntivo, porque ela está ditando uma norma, ela está dando uma regra, tá? Então, todos esses textos, esses gêneros textuais, pertencem ao tipo textual, injuntivo, beleza? Continuando. Narrativo. Narrativo, então aí pelo nome mesmo, né, a gente já percebe que é aquele que vai narrar algo. Então, o texto narrativo, olha, tem a palavrinha narrar aí dentro dele. O texto narrativo, então, ele vai narrar um acontecimento, tá? Normalmente, este acontecimento, ele é fictício. Então, ele está presente ali na literatura, por meio dos gêneros textuais. Romance, conto, crônica, miniconto, fábulas e outros diversos gêneros textuais literários. Beleza? Então, o texto narrativo, ele vai narrar alguma coisa que, como eu disse, normalmente é fictício, mas que também pode ser verídico, tá bom? Quando você está ali com a sua amiga ou com o seu amigo, contando aquela fofoquinha básica, é texto narrativo que você está fazendo ali. Mas de algo verídico, ou pelo menos tem que ser, tá? Não pode ficar contando mentira por aí. Continuando. Dissertativo argumentativo. Esse é o mais temido de todos. Por quê? É justamente esse tipo textual aqui que é exigido na prova do Exame Nacional de Ensino Médio, o famoso Enem, que vocês farão no próximo ano. Então, olha, o texto dissertativo argumentativo, ele na verdade é um tipo textual e que dentro dele existem vários gêneros textuais, tá? Então, um artigo de opinião, um texto padrão Enem, um editorial, são textos que têm ali dentro dele o tipo textual dissertativo argumentativo, que o objetivo é o quê? Dissertar, tá? Dissertar é falar, é comunicar. E argumentar. Então, o objetivo desse tipo textual aí é falar algo de modo argumentativo. O objetivo dele é convencer o seu leitor de que o seu posicionamento é o melhor, tá? É o ideal. Continuando. Nós temos o expositivo. Expositivo, o nome também já é bem sugestivo. Ele vai expor, tá? Então, os textos do tipo expositivo têm o objetivo de expor um fato, de expor uma informação. Normalmente, os textos jornalísticos, a notícia, por exemplo, ela é essencialmente um texto
expositivo, porque o objetivo dela é justamente expor uma informação que deve ser de conhecimento de todos. Tranquilo? E por fim, eu falei que era 5, lembra? Nós temos o descritivo, que é justamente o tipo textual que está presente aí no seu PET para análise e que nós vamos conversar mais sobre ele. Tranquilo? Continuando então. Hoje vamos falar, como eu disse, do tipo textual descritivo. A descrição é uma modalidade de composição textual, cujo objetivo é fazer um retrato por escrito ou não de um lugar, uma pessoa, um animal, um pensamento, um sentimento, um objeto, um movimento, etc. Então, gente, a descrição essencialmente vai descrever qualquer uma dessas coisas aqui, olha. Lugar, pessoa, animal, pensamento, objeto, situação, ela vai descrever, tá? Ela, então, tem o objetivo de dizer como que é, de dar detalhes sobre aquilo que ela está descrevendo. Beleza? Então, vamos lá. Características principais do tipo textual descritivo. Os recursos formais mais encontrados são os de valor adjetivo. Um adjetivo, ou locução adjetiva, ou uma oração adjetiva, por sua função caracterizadora. Olha aqui, então. Uma das características principais do tipo textual descritivo é caracterizar. É falar, né? Descrever algo. Quando você descreve algo, você está caracterizando. Eu posso falar, por exemplo, a cadeira. Eu falo cadeira, eu não estou descrevendo nada. Mas se eu falo, pegue para mim aquela cadeira preta, que é mais baixinha e que tem um encosto para as costas. Olha só o tanto de características que eu dei para essa cadeira. Tudo bem? E nós temos aí uma classe de palavras, né, uma classe gramatical, que tem essa função de caracterizar, que é justamente o adjetivo. Então, acompanhe comigo. Se o texto descritivo ele tem a função caracterizadora, ele tem a função ali de dar características sobre algo, e se o adjetivo é a classe de palavras responsável por caracterizar, óbvio que os adjetivos, ou a locução adjetiva e a oração adjetiva, vão fazer parte do texto descritivo. Tranquilo, gente? Continuando. Há descrição objetiva e subjetiva, normalmente numa enumeração. Presta atenção. O que seria, então, a descrição objetiva e a subjetiva? A objetiva é quando eu descrevo algo sem colocar um determinado grau de opinião sobre aquilo. O exemplo que eu dei, a cadeira preta, baixinha, de colocar com encosto. Pronto, uma descrição objetiva. Agora, se eu fizesse uma descrição subjetiva dessa cadeira, a cadeira preta, baixinha, que tem um encosto e que é a minha preferida, ou que era a preferida da minha mãe. Olha, aí eu já tenho uma outra característica dela, o fato de ela ser minha preferida, e aí eu ponho subjetividade. Aí eu ponho a minha opinião sobre aquilo que eu estou descrevendo. Tranquilo? Continuando. A noção temporal normalmente é estática. O que é estático? Algo que é estático é algo que está parado. É algo que não tem movimento. Quando eu digo, então, que a noção temporal é estática, eu quero dizer que, normalmente, dentro de um texto do tipo descritivo, não há a noção temporal. A minha cadeira preta, ela é uma cadeira preta hoje, ela é uma cadeira preta daqui a 50 anos, e ela foi uma cadeira preta há 50 anos atrás. Ou seja, eu não tenho aí nenhum tipo de marca temporal sobre aquele objeto ou qualquer outra coisa que eu esteja caracterizando, que eu esteja descrevendo. Beleza?
E, normalmente, usam-se verbos de ligação para abrir a definição. Olha, acompanha. Se o tipo textual descritivo tem uma questão temporal estática, e o verbo, uma das grandes responsabilidades dele é dizer da questão temporal, então eu tenho um uso menor de verbos dentro de um tipo textual descritivo. Quando que eu uso o verbo, então? Para abrir a definição. A cadeira preta é. Veja, então, que eu uso o verbo é, para abrir a definição de o que é a cadeira preta. Ela é tal, tal e tal coisa. Beleza, gente? Tranquilo, então? Continuando. Bom, os gêneros descritivos mais comuns são estes: manual, anúncio, propaganda, relatórios, biografia, tutorial. Então, estes gêneros, presta muita atenção nisso. Os gêneros textuais é diferente do tipo textual. O tipo textual é aqueles 5 que eu te falei no início da aula. Enquanto que os gêneros textuais são infinitos. A gente não consegue contar quantos gêneros textuais tem. Qual que é a relação deles? O gênero textual, ele utiliza de um tipo textual ou de alguns tipos textuais para ele ser construído. Como assim, professor? Você está lendo um livro, uma literatura. E aí, uma literatura, ela é essencialmente narrativa, porque ela está contando alguma coisa. Mas existe um momento ali daquela narração em que o autor daquele texto ele vai descrever um fato. Ele vai descrever ali, por exemplo, uma pessoa. Então, a personagem fulana de tal era baixinha, tinha pele negra, tinha cabelos de tal forma, usava tal roupa. Olha, é uma descrição, não é? Então, dentro deste gênero textual, que ele é essencialmente do tipo narrativo, eu tenho algumas partes de descrição, tá? E esses gêneros aqui, que está aqui na tela, são os gêneros que usam essencialmente o tipo descritivo, mas que podem também usar outros, tá? A propaganda, por exemplo. A propaganda descreve. A propaganda, então, ela vai descrever o produto que ela está vendendo, tá? Por isso que uma propaganda, ela é essencialmente descritiva, e aí daqui a pouquinho eu vou te mostrar alguns exemplos de descrição dentro desses gêneros, tá? Vamos lá, então. Vamos ver, então, como o tipo descritivo funciona em alguns textos. Descrição na música. Essa música aqui, ela é famosíssima, com certeza você já ouviu ela em algum momento. Vamos ler. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Olha só então, a delicadeza do Vinícius, né, nessa música, e ele tem diversas descrições. A gente tem um objeto, então, qual que é o objeto? O objeto é casa. E aí ele descreve essa casa. Essa casa, então, ela é engraçada, ela não tinha teto, ela não tinha nada. Ninguém podia entrar nela porque a casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede porque ela não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi porque não tinha penico. Mas ela era feita com muito esmero. Olha, nós temos então, além dessas outras descrições dessa casa. Perceba então como que na música, e agora, sabendo disso, depois dessa aula, você vai começar a ouvir as músicas com outros ouvidos. O que isso quer dizer? Você vai começar a perceber que de fato existe a presença da descrição em muitas músicas. Tudo bem? Continuando então. Descrição na literatura. Vamos ler.
Eram 5 horas da manhã, e o cortiço acordava abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Olha só, o tanto de descrição que a gente tem. Essa obra aqui é o Cortiço, do Aloysio de Azevedo. E eu quero analisar essa primeira parte com vocês, olha. Então, eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Ele acordava como? Abrindo os olhos. Eu tenho aqui uma descrição. Abrindo, desculpa, não os olhos, mas a sua infinidade de portas. E aí, olha, um acordar, então, como que é esse acordar? É de qualquer jeito? Não. Ele é um acordar alegre e farto. Uma descrição. De quem dormiu uma assentada 7 horas. 7 horas de quê? De chumbo. Como se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra. Como que é essa derradeira? Como que é essa a última nota da guitarra? Ela é derradeira. E tem um acento aqui, tá, gente? Da noite antecedente, dissolvendo-se a luz. Como que é essa luz? Loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdida em terra alheia. São algumas descrições que estão presentes aqui nesse trecho, mas existem muitas outras descrições que vocês podem ler depois com mais calma, tá? Aqui é a outra parte, né, desse trecho que eu acabei de ler com vocês. Descrição em anúncio. Então vamos lá. Jeep Renegade, limite rodas, aro 18, teto black piano, todas as revisões feitas na Jeep, painel de instrumentos digital de 7 polegadas, tela multimídia e olha a infinidade de descrição. Esse texto aqui, ele é essencialmente descritivo. Ele tem só descrição. Nos outros, lembra que eu falei que eu posso ter um gênero textual que utiliza de vários tipos textuais? Por exemplo, no do Aloysio de Azevedo, o anterior, que nós lemos, ele é narrativo, mas tem aquela parte ali descritiva. Aqui não. Aqui ele é essencialmente descritivo. Ele tem tanta coisa que eu nem sei. Se eu for comprar esse carro aqui, eu nem consigo ler tudo que tem aqui. Eu só quero saber se ele anda direitinho. Porque é muita descrição que tem. É ou não é? Esse texto, então, ele é só descritivo. Percebam quantos verbos nós temos aqui. Fica aí. Dá uma olhada aí nessa tela. Quantos verbos nós temos aqui? E aí, com a resposta dessa pergunta aí que eu vou deixar que você responda, você vai entender aquilo que eu falei lá atrás. Continuando. Descrição em biografia. Aloysio de Azevedo, Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, caricaturista, jornalista, romancista e diplomata, nasceu em São Luís, no Maranhão, em 14 de abril de 1857 e faleceu em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de janeiro de 1913. Perceba então, olha, algumas descrições das profissões que Aloysio de Azevedo, que é o autor daquele trecho lá que nós lemos, que ele tem. Tranquilo? Continuando. Descrição em bula. Olha, neste remédio aqui, ó, remédio para animais, eu tenho então a descrição dos componentes dele e da quantidade de cada um dos componentes. Uma bula também, a fórmula de um remédio, ela é essencialmente descritiva. Tranquilo? E essas aqui são as referências. As referências também são descritivas, olha, porque as referências elas compõem, elas descrevem de onde que eu tirei cada uma das questões ali que eu usei para poder fazer essa aula. Galera, muito obrigado por mais essa aula. Nós nos veremos no próximo PET, que é o PET 7, que vem cheio de novidade aí, que eu sei que vocês vão adorar. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.